de número 6. O livro dos Juízes, do capítulo de número 6. Quero louvar a Deus pelo privilégio que Deus me concede de mais um ano poder cooperar com o pastor William e com a Cruzada de Fogo. Nós, há muitos anos, estamos aqui fazendo parte dessa história. E eu me sinto honrado em poder dizer que dos 14 anos, eu só perdi uma. E eu tenho certeza que aqui, além da família do pastor William, tem pessoas que não perderam nenhuma, desde a primeira Cruzada de Fogo. Deus construiu uma linda amizade. E posso chamar o pastor William de meu irmão. Já choramos juntos, já comemoramos juntos. E eu tenho certeza que muitas vitórias ainda virão. E quero estar perto dele para comemorar todas essas vitórias. Louvo a Deus pela vida da pastora Marilei, pela vida do Lucas, Mateus, toda a família, pela vida dos cantores, Marcelo Dias e Fabiana, sempre humilde e cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os obreiros, pastor Flávio, todos os companheiros. Eu não vou falar o nome de todos, mas eu tenho certeza que vocês sabem do meu carinho por cada um de vocês que aqui estão. O livro dos Juízes, capítulo 6, também está ali a minha esposa, Fernanda, a Alice, glória a Jesus, a irmã Bárbara, que está fazendo hoje 25 anos de idade. É aniversário dela, mas ela deve estar fazendo um pouquinho mais. O livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo 11, quem encontrou, diga amém. Que diz assim o texto: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fosse um só homem. Então Gideão continuou: Se tenho achado graças diante dos teus olhos, me dê um sinal que és tu que falas comigo. Peço-te, não saias daqui até que eu volte, trazendo a minha oferta, e coloque diante de ti. E disse: Vai, esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito, fez bolo sem fermento, uma efa de farinha, e pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: Pega a carne e os bolos sem fermentos e coloca sobre esta rocha e derrama o caldo em cima deles. E assim ele fez.
E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha debaixo da sua mão, e com a ponta, carne e os bolos sem fermento. Então subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida, o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o anjo do Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Podeis vos assentar. O texto que nós lemos faz parte de um compêndio de histórias relacionado aos juízes de Israel. Nós chamamos de o livro dos juízes, né, Vaguinho? Mas não é o livro dos juízes. Juiz é aquele que julga, é aquele que traz sentença. E eu não vejo nenhum deles trazendo sentença. Todas as vezes que Deus levantou um juiz, foi para trazer livramento. Então, mais forte do que chamá-los de juízes, poderíamos chamar até de redentores, porque Deus sempre se valeu de alguém, de um homem, de uma mulher, durante este período, para livrar Israel da mão dos seus inimigos. E o que eu acho mais interessante é porque a Bíblia vai dizer que quando Israel pecava, Deus tirava a sua mão e Israel era subjugado, Israel era submetido a estar debaixo de servidão dos seus inimigos. E quando Israel voltava a servir a Deus, a Bíblia diz que Deus estendia as mãos, Israel prevalecia e passava a serem vitoriosos novamente. Israel errava, Israel se desviava, Israel se esquecia de Deus, a mão de Deus saía e Israel perdia. Israel acertava, Israel se arrependia, Israel voltava para Deus, a mão de Deus estendia e Israel prevalecia. O que é que eu quero dizer com essa simples reflexão, antes de entrarmos na mensagem? É que nunca foi Israel, sempre foi a mão de Deus. O problema de Israel é que eles pensavam que na sua força, que no seu raciocínio, que no seu intelecto, que no seu apoio moral, político, intelectual, eles conseguiriam vencer as guerras, conseguiriam conquistar coisas, bens, terras e vitórias, quando na verdade nunca foi Israel, sempre foi a mão de Deus. Quando a mão de Deus estendia, Israel vencia. Quando a mão de Deus saía, Israel perdia. Nunca foi Israel, sempre foi a mão de Deus. O problema nosso às vezes é que nós pensamos que somos nós e caímos nessa ilusão de quando pregamos, de quando cantamos, de quando dirigimos, pastoreamos ou temos alguma função na igreja, de pensar que a nossa capacidade intelectual, que a nossa capacidade moral, amigos, amizades, alianças, e nós pensamos que é isso que nos faz progredir, avançar, estar em evidência, quando na verdade nunca foi nós, nunca existiu nós, sempre existiu a mão de Deus, sempre
foi a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, Israel perdia. Se fosse a mão de Deus, Israel vencia. Se você e eu não aprendemos isso nesta noite, ficaremos igual Israel no tempo dos juízes. Quando Israel entendeu isso, Deus levanta Samuel, encerra o período dos juízes para mostrar para Israel: vocês aprenderam esta lição. E a partir daquele momento Israel entende que nunca foi o homem, mas que sempre foi a mão de Deus. Nessa noite, se você sair daqui e não conseguir entender, interpretar, absorver o resto da pregação, vai sair daqui dizendo: aquele pregador me ensinou que é a mão de Deus. Já valeu a pena eu estar aqui, já valeu a pena você estar aqui, porque a partir de agora você já sabe: se você tem algo, é a mão de Deus. Se você conquista algo, é a mão de Deus. Se você consegue algo, é a mão de Deus, 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 é a mão de Deus. Ezequiel passa do capítulo 1 até o último capítulo aprendendo que sempre foi a mão de Deus. Ele começa dizendo no capítulo 1 que a mão de Deus, que se estendia por cima da base, da plataforma do trono. Quando chega no capítulo 37, ele continua dizendo: é a mão de Deus, porque a mão de Deus me pegou e me levou e me colocou e me fez andar. Tudo era a mão de Deus. No capítulo 1 Ezequiel aprendeu, no capítulo 6 Isaías aprendeu, no capítulo 1 Jeremias aprendeu que sempre foi a mão de Deus. Ele disse: é a mão de Deus que me leva, é a mão de Deus que me traz, é a mão de Deus que me coloca, é a mão de Deus que me tira, é a mão de Deus que me faz andar, é a mão de Deus que me faz parar. E quando eu sei que é a mão de Deus, todo o meu eu, todo o meu ego, tudo quanto é coisa que possa fazer de mim, ou me fazer pensar que sou alguém, sai de dentro de mim, porque eu passo a entender: se eu prego, é a mão de Deus. Se eu conquistei algo na minha vida, é a mão de Deus. Quem sabe algumas provas, quem sabe algumas intempéries, quem sabe algumas batalhas, algumas lutas que você esteja enfrentando, é só porque Deus quer despertar essa consciência em você, de que nunca foi você, é a mão de Deus, é a mão de Deus. Jó, uma vez ele disse: é Deus que tirou e é Deus que dá, e eu sei que se é Ele que tirou e é Ele que dá, eu tenho que adorá-lo, porque o mesmo Deus que tira é o Deus que dá. E Deus é tão assim que Ele não gosta de fazer inferior aquilo que Ele já te fez uma vez na vida. Se Deus te abençoou uma vez, quando você passa por prova e se recupera, a mão de Deus nunca traz somente aquilo que você perdeu, mas Deus sempre dá a mais quando Ele volta. Se você ler a história dos juízes, não temos tempo para isso, mas quando você vê a história dos juízes, todos os juízes, em todos os tempos de juízes, Israel era subjugado, mas quando ele voltava por cima, tendo a mais do que quando eles entraram na prova. E é por isso que a Bíblia diz que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro estado, porque quando o diabo pode até tentar interferir, se aproveitar de um momento de luta e prova que o próprio Deus te deu, para tentar tirar de você, para tentar te subjugar, para tentar te oprimir, para tentar te machucar, para te tentar ferir, te tentar fazer perdas enormes, não tem problema, o tempo vai passar e já já a mão de Deus volta de novo. E quando a mão de Deus voltar de novo, pode ficar tranquilo, vai ser para ser maior, vai ser para ser bem maior, vai ser para dar o dobro, vai ser para restituir em dobro aquilo que você perdeu. Então, se é prova, não fique triste, já já a mão de Deus se estende novamente e virá dupla honra de Deus para a sua vida. Já já a Bíblia vai dizer que é assim: Israel peca, a mão sai, Israel erra, a mão sai, Israel acerta, a mão de Deus volta. E numa dessas, a Bíblia diz que Israel caiu na mão dos seus inimigos, e vai ficar um período grande, 7 anos, nas mãos dos inimigos. Nesses 7 anos, segundo o historiador judeu Flávio Josefo,
Ele disse que haviam aproximadamente 32 lagares, mais ou menos, naquela região dos Carvalhais, na região de Manre ou Manri. A Bíblia vai dizer que Gideão estava num lagar. E entenda, haviam 32 lagares. E quando Israel entra num momento de crise e é escravizado pelos inimigos, subjugado pelos inimigos, a Bíblia revela que Israel para tudo e vive e curte e sente aquele momento de prova, e as festas acabam. E entenda, lagar é um símbolo muito importante para Israel, porque todas as festas de Israel era banhado a vinho, era regado a vinho. Então tudo que ia fazer festa, vinho. Perceba que no casamento em Caná, quando acaba o vinho, gera uma crise muito grande, porque festa para judeu tem que ter vinho. Se tem vinho é porque está tendo festa. Se tem uma grande quantidade de vinho é porque está tendo festa. Se não tem é porque não está tendo festa. Israel agora vai passar 7 anos de prova. Se não tem vinho, ou se não tem festa, não precisa de vinho. Se não precisa de vinho, então abandona o lagar. Coloca aí um lacre nele e deixa ele aí. Quando voltar a ter festa, ou motivos para ter festa, então você vai lá e começa de novo a usar o lagar. Na mente de todo o povo de Israel, se eles estão escravos, não tem motivo para festa. Então, vamos abandonar o lagar. Vamos nos esconder em cavernas. Vamos nos esconder, alguns até em sepulturas. Vamos colocar nossas casas escondidas nos montes. Vamos arrumar um jeito de ficar escondido e acabou, não tem festa. Temos que nos abrigar, nos esconder, nos proteger. Temos que tentar de alguma maneira defender aquilo que é nosso. E está todo mundo se escondendo. E aí tem 32 lagares. Só que dos 32 lagares, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor achou um. Se ele achou um, é porque ele passou nos outros 31. E lá vai o anjo do Senhor passando, olhando um lagar fechado, telha de aranha. Passando outro lagar fechado. 10º lagar fechado. 20º lagar fechado. 30º lagar fechado. E lá vai ele andando. 31º fechado. 32º tem um barulho. Chega mais perto, ele percebe o que é, e a Bíblia diz que ele assentou-se debaixo de um carvalho e ficou lá. Ele não ficou lá um dia, ele não ficou lá um mês, ele não ficou lá 2 anos, ele ficou lá 7 anos. 7 anos. Chegava de manhã, Gideão vinha trabalhar, ele olhava e dizia: ele veio hoje, ó. Está aí hoje. Por que o anjo do Senhor não escolheu um zimbro? Por que o anjo do Senhor não escolheu uma boboreira? Quem escolhe a boboreira é homem, que no desespero qualquer sombra dá, mas não sabe que de manhã é sombra, mas de tarde já virou palha, já virou vento, já virou cisco. Homem angustiado acha zimbro o melhor pé de árvore para poder se apoiar. Agora, o anjo do Senhor escolheu o carvalho, porque o carvalho é resistente, é resiliente. Porque o carvalho pode ter frio, calor, pode ser outono, pode ter chuva, pode ter neve. O carvalho está ali, firme. Você olha todas as árvores ao redor no deserto, você vê que quando chega a época do inverno, todas as árvores morrem, se perde e vira lenha. Agora você olha para o carvalho, ele está lá parado, do mesmo jeito. Algumas folhas caem, algumas secam, mas você vê o carvalho de pé. E você olha, passa o tempo, está lá o carvalho. Vem chuva, está lá o carvalho. Calor, está lá o carvalho. Por que Deus não escolhe outra árvore e escolhe o carvalho para se assentar debaixo? Porque ele precisava de tempo. Porque ele precisava de tempo para analisar Gideão.
A análise dele não seria da noite para o dia. Não seria chegar de manhã, olhar para Gideão e dizer: está trabalhando, vou honrar esse camarada, vou dar uma força para ele, vou tirar ele dessa prova, a partir de hoje acaba essa luta dele, já faz 7 anos, que... não, é o primeiro dia, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o anjo do Senhor sentado debaixo do carvalho, só observando Gideão. Tem gente que está no primeiro mês, e já está pensando em parar, mas o anjo do Senhor está debaixo do carvalho, só te observando, e ele não fala nada, ele se assenta, mas não reage, não age, não se move. Irmão, e a pior coisa que tem é você ficar trabalhando na obra de Deus e não ver resposta de Deus. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas é você estar no culto, é você estar na oração, é você estar no culto de ensino, é você estar na escola dominical, é você estar participando, é você estar viajando, é você estar pregando, é você estar cantando, é você estar fazendo a obra de Deus, e você precisando de uma resposta de Deus, e Deus não fala nada. Gideão, ele vai passar ali 7 anos, o anjo do Senhor vendo ele, observando ele, mas ele não se move, ele não se manifesta. E quando Gideão chega no seu limite, 7 anos depois, que Gideão chega ao seu limite e diz: não dá, hoje acabou, hoje eu não consigo mais. Hoje, quando ele chega para jogar a toalha e dizer: desisto, aí o anjo do Senhor se manifesta e diz para ele: se o Senhor é contigo, rapaz. Essa expressão, o Senhor é contigo, está querendo dizer o seguinte: foram 7 anos, mas 7 anos eu sempre fui contigo. Foi 365 dias por ano, eu estava contigo. Mas se o Senhor estava comigo, por que me veio tudo isso? Ele diz. Meus irmãos, tem gente que pensa que porque Deus está com a gente, Deus tem a obrigatoriedade de se manifestar. Entenda, a presença de Deus no culto não é necessariamente a sua manifestação. Deus pode estar com você no teu trabalho, Deus pode estar com você na tua casa e não se manifestar, como Deus pode se manifestar. Só que a ausência da manifestação de Deus não significa a ausência da presença de Deus. E é aqui que eu preciso ministrar nessa noite, porque muitos de nós achamos que Deus só está com a gente quando Deus está se manifestando. Para nós, Deus só está com a gente quando Ele está manifestando cura, milagres, salvação, vitórias, bênçãos, conquistas. Aí Deus está com a gente. Agora, se passa 1 ano, 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, e não acontece nada, a primeira coisa que você faz é: Deus não está comigo. Será que Deus está comigo? Deus não está, Deus não está. E entenda, Deus pode estar, mas não se manifesta, porque a presença de Deus não é garantia de manifestação, mas se houve manifestação, é a garantia da presença de Deus. Ah, mas faz 10 anos que eu estou na... Mas Ele está com você. Quando Gideão chega no limite, Deus diz: o Senhor é contigo, rapaz. Ele diz: mas Ele é comigo, mas estou 7 anos. Mas isso não quer dizer que Ele não está com você. Ei, eu não sei qual é a tua prova, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade nessa noite, mas eu fui enviado de Deus para dizer: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Escolha alguém, não precisa ser necessariamente do teu lado, aquele que você sentir no teu coração, diga para ele assim: o Senhor é contigo. Aí você vai perguntar para ele: mas se é comigo, por que não aconteceu nada até agora? Porque Ele ainda não quis se manifestar. E porque Ele não quis se manifestar? Porque Ele está te observando. E porque Ele está te observando? Porque quando Deus nos observa, Ele precisa nos certificar
de que nós merecemos aquilo, porque a maioria de nós achamos que somos incapazes. Então às vezes Deus espera um tempo, cria situações para que eu e você passe por esses problemas e supere eles, sem perceber que a presença dele está, para quando chegar na hora que ele dizer eu vou te usar, você disser assim: ah, mas eu não dou conta, eu sou menor. Aí ele vai contar a tua história para você mesmo. Ele vai dizer: você lembra quando você passou por isso, isso? Eu fiz alguma coisa? Não. Como que você conseguiu se livrar disso aí? Ah, foi num dia. Ele vai mostrando para você que você é capaz sim, e quando você enxergar que você é capaz, aí ele vai olhar para você e diz: nessa tua força você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Deus está preparando alguém aqui nessa noite para poder ter um grande projeto, para realizar uma grande obra. E se você está com o silêncio de Deus dentro de você, se prepare. É experiências, são testes, são provações. Deus está te observando, mas na hora que acabar a observação, Ele vai te levantar como ferramenta para poder mudar a história da sua geração. Lá vai Gideão, todo dia Gideão levanta. Tem dia que ele levanta cantando: eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E o anjo do Senhor olha para ele debaixo do carvalho dizendo assim: hoje ele está feliz, hoje ele está fera, ó, contente esse camarada, olha. E tem dia que Gideão acordava dizendo: que miséria de vida, que situação, pelo amor de Deus, eu não saio de dentro desse lagar, a história minha não progride, avança. A do fulano avançou, a do Beltrano, e a minha está do mesmo jeito. E o anjo do Senhor assentado, olhando, dizendo: hoje ele está bravinho, ó. Hoje ele está nervoso. Hoje ele está nervoso. E por que Deus não manifesta? E por que Deus não faz nada? Porque Ele precisa te experimentar. Primeiro, o lagar de Gideão não estava vazio. Deus procura lagares que estejam ocupados. Porque muita gente pensa que porque não tem festa, não tem motivo para ter lagar. Tem muita gente que pensa que se não tem vitória, então não tem motivo para vir no culto adorar a Deus. Tem muita gente que pensa que lagar só serve para pisar uva, só serve para espremer uva. Gideão entendeu o seguinte: se não dá para pisar uva, eu vou malhar trigo. Se não dá para pisar uva, eu vou malhar trigo. Enquanto não chega o tempo de festa, eu fico com trigo. Enquanto não chega a hora de eu comemorar, eu permaneço com trigo. Eu não vou sair do meu lagar porque não tem uva. Eu não vou sair do meu lagar porque não tem vinho. Eu vou ficar no meu lagar, mas se não dá para pisar uva, eu malho trigo. O nosso problema é que nós achamos que o lagar só serve para pisar uva, quando na verdade a maior parte do tempo dá para você usar o lagar pisando uva, não, malhando trigo. Raros os momentos de festas que você pisa uva no lagar. Aí o resto do tempo deixa ele abandonado? Não, enquanto não chega o tempo de pisar uva, malha trigo. Mas pastor, não, enquanto não chega o tempo da tua vitória, meu filho, pega firme na palavra. Vai ouvir palavra, vai se encher da palavra, vai se abastecer da palavra, vai ler Bíblia, vai buscar palavra, vai se estreitar na palavra. O problema nosso é que você vê muitos cultos por aí cheios, enquanto se trata de vitória, culto de libertação, o culto de ensino é vazio, porque ninguém quer vir no lagar para pisar, para malhar trigo. Todo mundo quer vir no lagar porque acha que lagar só serve para pisar uva. Mas eu sou de uma geração e de uma época em que lagar é só de vez em quando uva, mas é quase todo o tempo trigo. Nós não somos feitos uma geração para ocupar lagares só em tempo de uva, mas nós somos uma geração que enquanto não chega o tempo da uva, nós malhamos trigo. O anjo do Senhor passa no primeiro lagar, vazio. Segundo lagar, vazio. 32º,
alguém malhando trigo. Oh glória, oh glória. A minha geração, eu tenho um sonho para ela. Eu tenho um sonho para a minha geração, começando que todos os crentes venham com Bíblia na igreja. É um sonho. É um sonho. O meu sonho é que além de todos virem com Bíblia na igreja, é que os cultos de ensino sejam mais lotados do que os cultos de libertação. É meu sonho. É meu sonho. É meu sonho. E eu vivo isso lá em Pouso Alegre. Se você chegar num culto de libertação, lá tem um grupo bom, mais menos. Chega num culto de ensino, depois do horário do culto ter começado, você senta. Se você consegue sentar. Mas porque lá eu falo para eles, meu filho, não dá para pisar uva, malhar trigo. Vamos malhar trigo. A nossa geração, ela tem que ser uma geração que não só fique no lagar quando tem que pisar uva, mas que permanece no lagar quando precisa malhar trigo. Eu acho que alguém entendeu, alguém vai fazer o quê? Malha trigo. Malha trigo. Mas pastor, mas malhar trigo no lagar, lagar não é lugar de malhar trigo. Quem disse que não? Quem disse que não? Pastor, mas é claro, é bem melhor malhar trigo no lagar, porque lá no lagar Deus te assiste e vê que você é capacitado para exercer a tua função de homem de Deus e de mulher de Deus em lugares apertados e em lugares abertos. Porque o lagar, primeiro lugar, o lagar, ele é apertado, é muito apertado o lagar. Você não tem como se locomover muito, porque no lagar é 1,5 m, no máximo 2, dependendo do lugar, mas a maioria das vezes é 1 metro, 1,5 m, é bem apertado o lagar. Quem malha trigo na eira, além dela ser espaçosa, é sempre num lugar onde tem montanhas para poder soprar vento. Então quem malha trigo na eira, tem espaço, trabalha com o trigo de longe, não precisa nem chegar perto, pega aquelas varas de amendoeiras, que é toda trabalhada para poder surrar o trigo, de longe ele pega e surra o trigo, sem se aproximar do trigo. Só que quando chega no lagar, é 1,5 m, então não dá para você malhar trigo de longe, não dá para você sovar o trigo de longe, porque no lagar é apertado. A primeira coisa que você vai ter que aprender no lagar é que não dá para malhar o trigo de longe, você vai ter que chegar mais perto do trigo. Quem está na eira, em tempos de bênçãos e de vitória, já basta só vir na igreja ouvir mensagem de longe, sentado aí. Mas em tempo de prova, em tempos de batalha, quando Deus te coloca no lagar, aí você não malha trigo de longe, aí você quer chegar mais perto do trigo. Quando está tudo bem na tua vida, você vem para o culto, ouve a mensagem e ainda dá nota para ela, 10, 9, 4, 5,5, porque você está na eira, de longe você surra o trigo. Mas no lagar você tem que ficar tete a tete com o trigo, contato com o trigo. Quando chega no lagar, aí você não tem como só ouvir o pregador, você vai ter que acordar de madrugada, quem sabe afoito, angustiado, pegar a tua Bíblia na mão e abrir ela, e ficar brincando aquele negócio que você faz assim, ó, fala comigo, Senhor. Não, Senhor, isso não, Senhor. Ô, Senhor, eu estou falando sério, Senhor, fala comigo agora, vai, valendo. Não, Senhor, essa é a última vez que eu vou abrir, essa é a terceira, é a nega, vai, Senhor. Porque na eira, você vem para o culto, ouve a mensagem e vai embora. Mas no lagar, na prova, você lê Bíblia, você decora texto, você fica fazendo horas e mais horas com a palavra. Porque quando chega no lagar, você tem que ficar com a palavra tete a tete, colado com a palavra. Não dá para ficar longe. Pastor, mas por que Deus me coloca numas provas? Para ver se você lê mais Bíblia, para ver se você fica mais com a palavra, para ver se você ama mais isso aqui. Isso daqui não é
enfeite da sua estante. Isso aqui é a palavra de Deus viva, santa e eficaz, que penetra até juntas e medula, é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Então, meu irmão, se está no lagar, é porque Deus te queria um pouquinho mais perto da palavra. Segundo, lagar não é só apertado. Lagar não tem vento. Na eira, o camarada pega o trigo com aquele garfo e joga. Quando ele joga, o vento sopra. E quando o vento sopra, vai para um lado a palha, para o outro lado vai o trigo. O trigo cai e a palha. Lá vai ele de novo. Palha, trigo. Na eira e no lagar não tem vento. No lagar não dá para você, tem até trigo aqui. No lagar não dá para você pegar e soprar. Não tem vento. O que você vai ter que aprender a fazer no lagar? Isso aqui, ó. Isso é palha. Isso é grão. Isso é grão. Isso é palha. Na eira é a situação que decide quem é teu amigo e quem não é. Mas no lagar é você que diz: esse serve, esse não serve. Na eira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. No lagar, isso eu posso, isso eu não posso. Na eira, eu não sei se Deus está agradando ou não, mas vou indo. Deixa o vento soprar. Mas no lagar, isso Deus gosta, isso Deus não gosta. Deus coloca a gente no lagar para nós aprendermos a selecionar quem é, quem não é. Sabe por que muitas lutas o Senhor enfrenta? Sabe por que de vez em quando o Senhor vai para o lagar? Porque Deus precisa fazer que o Senhor, porque o Senhor fica às vezes deixando o vento dizer quem é e quem não é. Mas Deus coloca a gente em algumas situações para falar assim para a gente: escolhe aí, você agora, vamos ver se você sabe. Até hoje eu te ajudei com o vento, agora eu vou tirar o vento, vamos ver. Aí lá vai você, palha, grão, é palha, é grão. Eu vim dizer aqui para você nessa noite que esse ano há um espírito de discernimento que cai sobre a tua vida. Você vai decidir o teu futuro dizendo: é, não é, posso, não posso, é amigo, não é amigo. Deus te colocou no lagar para você aprender a fazer escolhas. Primeiro, lagar é apertado. Segundo, lagar não tem vento. Terceiro, lagar é escuro, úmido e escuro. A eira, você vê tudo. No lagar, você não vê nada. Mas se eu não vejo nada, o que eu vou fazer? Na eira, você vê. A palha caiu, o grão, separa o grão. Estou enxergando o grão de trigo e estou enxergando a palha. Na eira. Mas no lagar não dá para você ver aonde caiu a palha e aonde. Aí existe uma estratégia para quem trabalha no escuro com o trigo. Como? Simples. Na eira você vai surrando. Depois pega o garfo, joga para cima. Mas no lagar não dá para surrar muito. Não dá para separar com o vento. E por causa de ser escuro, não dá para você ver quando que tem a palha ou quando que já acabou o serviço. Então, no lagar você vai sovando o trigo. E vai. Aí há uma estratégia. Qual? Quando o trigo ainda está grudado na palha, colado na palha, enquanto ele ainda está junto com a palha, ele tem um estrepe, certo? Aí você vai surrando, e o barulho é alto.
Só que conforme o grão de trigo vai descolando da palha, o grão de trigo desce, a palha fica por cima, e quanto mais você vai sovando, o grão de trigo vai descendo, a palha vai subindo, ela vai ficando mais suave. O som que era um estrépito, o som que era alto, começa a ficar um som baixo, suave. Quando ele percebe que não tem mais barulho, ele entende, o trabalho terminou. Por quê? Porque o grão de trigo descolou da palha. Mas o que é isso, pastor? É que às vezes está lá o açoite malhando o trigo, e de acordo com o som é que se interpreta se já terminou ou não. Quando Deus manda a prova e você ainda está murmurando, reclamando, tá com estrépito ainda, está gritando muito ainda, Ele diz assim: ainda não está pronto não, ainda a palha está grudada no trigo ainda. Aí vai indo, e ele vai, e você murmura, e você reclama, e ele vai. Aí você fala para um, aí você reclama para outro, e ele vai. Aí você questiona, aí você vai, e ele vai. Daqui a pouco você troca a murmuração por choro. Aí você troca a murmuração por choro, ele diz, tá soltando. Aí daqui a pouco troca o choro por gemido, ele diz, está soltando. Aí daqui a pouco não tem mais choro e nem gemido, só tem lágrima. Quando só tem lágrima, ele diz, está pronto. Aí ele se manifesta dizendo: ô Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. 7 anos e ele não fala nada, mas na hora que ele percebeu que não tinha mais estrépito, era só silêncio, ele disse: agora eu vou me manifestar. Deixa eu dizer algo de Deus para você: enquanto houver murmuração, reclamação, Deus não se apresenta. Mas na hora que não sair mais som desse teu trigo, na hora que no lugar de murmuração sair choro, na hora que no lugar de reclamação sair lágrimas, aí se prepare, porque o período do trigo está terminando e está voltando o tempo da vitória. Perceba que com Ezequias foi a mesma coisa. Há um processo. O rei da Síria vem, pressiona o Ezequias está conturbado, vai orar, daí tem aquela história do anzol no nariz, um freio na boca, ele está angustiado, e todo esse período, só que ele ainda está lá, grandão, poderosão, está lá brigando, está lá dizendo, só que daqui a pouco ele fica doente, vai para a cama, e ele ainda está lá, ainda querendo, mas daí agora, quando ele está na cama, só começa a ter choro, está chorando, dizendo, eu vou morrer, acabou, aí chega Isaías, meu irmão, porque existe, entenda, a profecia ela é uma só. Agora o jeito que entrega a profecia depende de nós, não é? Tem uns que chegam e dizem, meu servo, assim diga o Senhor para ti, recebo agora. Isso aí é o pregador que faz. A mensagem de Deus ela é única. Aí você é que vai fazer a tua forma de interpretação. Cada um tem um estilo. Assim diz o Senhor para ti. Ou senão, eu acabo de ver. Aí vai, é do pregador. A mensagem, ela vem de um jeito, e você é que vai transmitir ela. A mensagem chega para Isaías, Deus diz para ele assim, vai lá, avisa ele, que dessa enfermidade ele não vai se recuperar. Fala para ele colocar a casa dele em ordem, e Deus dá a diretriz para Isaías. Aí Isaías chega lá, irmão, com aquele profeta que quer tacar terror nos outros. Chega lá, não dá nem paz do Senhor para Ezequias na cama, ele só chega e diz assim, coloca a tua casa em ordem. Porque da cama que você está, meu filho, você não levanta, você vai morrer. Tá bom? Sai, vai embora. E ele pensando, hoje eu arrebentei. O cara ficou num terror, ficou morrendo de medo. Eu via no rosto dele, o olho estalado. Ele chega, aí Deus olha para ele e diz, Isaías! Ele diz, pois não, senhor. O senhor viu? O cara ficou em choque. Pensando na palavra. O senhor viu o jeito que eu falei? Deus diz, volta lá. E fala para ele que eu vou acrescentar os anos de vida dele. Ele, mas Senhor, você não viu o terror que eu estou aqui no camarada? O camarada está lá em choque ainda. Como que eu vou chegar lá dizendo para ele que ele não vai morrer mais, que ele vai viver? Ele diz, Ezequias, Isaías, rapaz, você não entendeu nada, né? Eu não disse que ele ia morrer hoje, eu só disse para ele colocar a casa em ordem, porque ele ia morrer. Então eu não vou mentir, não vou mudar de ideia, nada. Eu só vou dizer quando é que ele vai morrer. Vai lá, diga para ele que eu vou acrescentar e ele vai viver 15 anos. E mas vai lá e fala. Isaías chega lá, aí o profeta que chegou cheio de Deus tacando terror, eu imagino ele entrando na sala e olhando para Ezequiel dizendo, ei, tá ruim, né?
Ele diz aqui, estou ruim, rapaz, você não sabe o jeito que você me deixou aqui com essa profecia que você me entregou, velho. Ele diz, não, eu sei, mas deixa eu falar um negócio para você, rapaz. Mas eu falei, mas não falei quando, né? Então é o seguinte, você vai viver mais 15 anos ainda. Isaías está saindo, Deus, Isaías, mas explica para ele, Isaías. Ô Senhor, explica, Isaías. Ele diz, mas é porque Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Oh, glória. É porque o grão de trigo soltou a palha. Fala para ele isso, Isaías, diga isso para ele. Oh, meu irmão, se ao invés de murmurar você chorar, meu irmão, isso aí mexe com o céu inteiro. Isso aí muda e transforma qualquer ambiente. Você não sabe o poder que tem uma lágrima. Que nessa noite o Espírito Santo possa enxergar em nós que a palha já soltou o grão de trigo. E no lugar de reclamação e murmuração só existem lágrimas. 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 Porque um dia o salmista Davi diz assim: quando eu choro, os meus inimigos, tem uma tradução que diz adversários, retrocedem, recuam. Irmãos, até os inimigos têm medo de alguém que chora, de alguém que derrama lágrima. Eu vim na autoridade do Espírito Santo dizer para você, que se você já chegou no período da lágrima, se prepare, porque vai começar uma nova história de Deus para a tua vida, vai começar um novo tempo de Deus para a tua casa. Primeiro, apertado. Segundo, não tem ventilação. Terceiro, é escuro. Escuro. E o anjo do Senhor assistindo. Oh, glória. Quando ele não aguenta mais, o anjo do Senhor se levanta e diz: ô varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí Gideão, ele olha para o anjo do Senhor e diz assim: se ele é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Só que perceba, ele diz assim: os nossos pais nos contaram. E aí ele conta as experiências. Por quê? Porque enquanto ele estava no lagar, ele estava refletindo, ele estava pensando, ele estava analisando, ele estava lembrando. Deus coloca-nos em algumas situações para nos fazer lembrar de vitórias que já tivemos no passado, para que de alguma forma isso sirva de base para você acreditar que se Deus te deu vitória no passado, Ele vai te dar vitória também no presente, que se a bênção existiu no passado, ela também vai existir no presente. Aí o Gideão olha para ele e diz: ô Senhor, é o seguinte, eu estou acreditando que é o Senhor mesmo, estou achando que é mesmo, mas vamos fazer o seguinte, para eu ter certeza que é o Senhor que fala comigo, eu vim despreparado para o culto. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem crente que está tão desmotivado que nem veio mais, esperando receber uma profecia. Porque tinha crente que antes vinha para a igreja e que vinha até chorando. Já viu aqueles crentes que choram? O pregador está pregando, ele olha para o pregador e fica assim, para ver se o pregador profetiza para ele. Se o pregador não profetizar nada, acaba o culto, ele diz: faz uma oração e continua. Se o pregador orou e não falou nada, daí no final diz assim: Deus não mostrou nada para o senhor. Pastor Lília já viveu essa experiência aí. O que Deus te mostrou? É errado isso, pastor. Não é expectativa, porque você está ansioso, quer ver Deus falar com você. Pior é se você viesse para o culto só por vir dizendo: nem acredito mais nada disso, eu tenho que ir mesmo, mas já perdeu a fé, a esperança. Esse é o Gideão. Gideão chega, vê o anjo do Senhor e diz: olha,
eu não estava nem preparado para esse culto, não estava nem preparado para falar com o Senhor, não estava nem preparado para ouvir tua voz, não estava nem preparado para sentir tua presença, não estava nem preparado para viver essa experiência, não estava nem preparado para isso. Deixa eu correr lá em casa, preparar uma oferta, aí eu volto e te entrego. Se for o Senhor mesmo, só vai se manifestar e eu vou saber que é o Senhor. Aí Deus é tão paciente, tão paciente, tão paciente, que ele olhou para Gideão e disse: vai lá, vai e volta, porque eu vou te esperar aqui. Vai lá, eu vou te esperar. Tem gente que já veio 3, 4 cultos da cruzada e está pensando assim: mas justo hoje Deus vem falar comigo, quase no finalzinho, e Deus me trouxe aqui para dizer: pô, pode ir, vai para casa hoje, se prepara, tira um período de oração, lê a Bíblia, jejua, vem amanhã cedo para a cruzada. Deus vai estar te esperando aqui, Deus vai estar te esperando aqui, Deus vai estar te esperando aqui, Deus vai estar te esperando aqui. Porque às vezes você veio tão despreparado que não tem nenhum glória a Deus aí, veio tão despreparado que não tem nenhum aleluia, veio tão despreparado que nem sabe mais o que é línguas estranhas. Mas o Espírito Santo está dizendo: pode ir, eu vou dar um tempo para você refletir em tudo o que aconteceu, para você se lembrar que é eu que falo contigo. Aí você volta e traz um glória a Deus nessa boca, aí você volta e traz um aleluia nessa boca, aí você volta e traga uma língua estranha nessa boca. Vai lá, eu te espero aqui. Vai lá, eu te espero aqui. Vem. E eu estou encerrando. Aí lá vem Gideão, chega com os bolos, vem com o caldo, com tudo pronto. Aí ele olha para o anjo: onde eu coloco? Aí o anjo do Senhor disse assim: sobre aquela rocha. Eles estavam nos carvalhais de Manre. Ficava nas terras de Meribá ou Meriba. Alguém lembra de alguma rocha em Meribá? Olha lá da água. Aí o anjo do Senhor está lá, está naquele lugar, e ele olha, o Gideão chega com a oferta dizendo: onde eu coloco? Nessa rocha aí. Coloca nessa rocha. Ele pega e coloca na rocha. Quando ele coloca na rocha, por debaixo da manga dos vestidos sai um cajado. Que cajado é esse? Pega o cajado, com a ponta do cajado ele toca na oferta de Gideão. A rocha, do nada, a rocha, a Bíblia diz que a rocha sai fogo e começa a consumir o holocausto, o sacrifício, a oferta. Começa oh glória. Quando o fogo acende e a oferta é queimada, o anjo do Senhor desaparece. Gideão olha para um lado e ele agora clama para uma outra pessoa. Perceba que ele usa 2 personagens. Ele diz: meu Deus, eu acabei de ver o anjo do Senhor. Ele sabia identificar quem era quem. Ele disse: Senhor Deus, ai de mim, eu acabei de ver o anjo do Senhor. Deus olha para ele e diz: fica tranquilo, rapaz, você não vai morrer não. Fica tranquilo, você não vai morrer não. Fica tranquilo, você não vai morrer não. Oh glória, oh glória. Existem algumas experiências que é necessário nós vivemos. Para algumas pessoas a rocha brota água, mas dependendo da tua situação, a rocha sai fogo. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite precisando que a rocha lhe dê água, mas tem gente que está tão fraco, tão fraco, tão fraca, está tão falho, já está tão debilitado espiritualmente, que chegou aqui e Deus diz: hoje você não precisa de água, hoje a minha rocha vai fluir fogo, ela vai brotar fogo,
ela vai brotar fogo, porque a rocha brota água para quem precisa de água, mas ela brota fogo para quem precisa de fogo. Nessa noite nós vamos encerrar este culto, mas algumas pessoas vão receber água da rocha, mas outras pessoas receberão fogo dessa rocha, porque tem gente que precisa de água para continuar a jornada, mas tem gente que precisa de fogo para continuar essa jornada. Eu disse ao pastor Flávio agora há pouco, eu disse: existe alguns que ficam se comportando, ficam tranquilos, mas tem gente que espera a cruzada de fogo o ano inteiro para chegar aqui, pular, saltar. É alguns que vêm pedindo água, mas existem outros que vêm porque sabe que essa rocha ainda sai fogo, sabe que essa rocha ainda sai fogo, sabe que essa rocha ainda sai fogo. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ela: você precisa de água ou precisa do fogo do Espírito? Oh glória, a rocha já está aqui. Se coloque de pé. Segure a mão da pessoa que está do seu lado. Segure. Feche o corredor. Traz ele para perto de você. Oh glória. A rocha vai suprir tua necessidade. Pastor, eu vim para o culto hoje, mas eu estou precisando de fogo. A rocha vai brotar fogo nessa noite. Está de mãos dadas? Levanta para eu ver se você está de mão dada. Deixa eu. Isso. Agora vem aqui, pastor William, antes de eu terminar e os cantores louvarem a Deus de mãos dadas, assim, ó. Deixa eu dizer um negócio para você. Olha o que Deus disse para Gideão, pastor Flávio. Vai nessa tua, não era? Olha, pastor Hélio, olha o que ele diz. Vai nessa tua. O cantor sabe, nesta e nessa é diferente no português, é ou não é? Nesta é quando eu falo de coisa que está de sua posse, né? Tá lá, nesta é sua, nessa. Se ele tivesse dito nesta tua força, ele está dizendo na sua. Agora quando ele disse nessa, é a dele. Ele olha para Gideão e disse: vai nessa tua força. Sabe o que o anjo do Senhor estava dizendo? A força que você vai vencer não é a tua, é a minha. É a minha. É a minha. É a minha. Ei, pastor, eu não precisa, é na força dele, é no poder dele. Paulo disse: mas eu estou fraco. Como que o Senhor quer me usar se eu estou fraco? Aí Deus olha para Paulo e diz: quem disse que é na tua força, rapaz? Quem disse que é na tua? A tua é a fraqueza, mas a minha é a força. E a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segundo, e eu oro. Segundo, ele disse: Gideão, tu irás e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Olhe para mim. A promessa foi para quem? Para quem? Gideão. Para Gideão. Aí ele foi lá, separou 32 mil, certo? Certo. Mas Deus tinha feito a promessa para quem? Para Gideão. Aí de 32 mil sobrou só quanto? Quanto? Sobrou 22, 10 voltou. Voltou 10, sobrou 22 mil. Mas a promessa era para quem? Para Gideão. Aí de 22 mil sobrou quanto? 300. E a promessa de Deus era para quem? Para Gideão. Se os 300 dissessem não vamos, Gideão perdia a guerra. Porque a promessa de Deus era para quem? Então diga para a pessoa que está do seu lado: não é Gideão que precisa dos 300, é os 300 que precisam de Gideão.
só precisa de gente. É gente que precisa do Senhor. O projeto é teu. Deus fez para você. A palavra de Deus foi para você. O projeto é teu. Nós é que temos que ficar perto do Senhor para poder levar a fama de vitoriosos. Se sairmos de perto, Deus continua com o Senhor. E quem perde somos nós. Porque a promessa de Deus é com Gideão. Olhe para mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu sou feliz, porque eu estou debaixo de uma promessa que Deus fez para Gideão. E eu sou um dos 300. Pronto. Ei, tudo que aconteceu no lagar aconteceu no dia da seleção que Deus fez. Separa, Gideão. Ele disse: Senhor, eu já fiz isso lá no lagar. Então, faz agora de novo, separa. Tudo aconteceu igualzinho. Aí Gideão ficava meio preocupado quando sobrou só 300. Eu disse: Gideão, você não entendeu, rapaz, o negócio é com você. Se ninguém for, você for sozinho, a vitória é tua. Lembra Paulo no navio que estava indo sentido a Roma, mas naufragou em Malta? Todo mundo desesperado, dizendo: nós vamos morrer, vamos cada um arrumar um jeito de sobreviver. Paulo ficou de pé diante de todo mundo e disse assim: gente, se vocês ficarem no barco comigo, ninguém morre, porque Deus me fez uma promessa que eu vou chegar. Agora, se vocês saírem do barco, eu não me comprometo com a vida de ninguém. A Bíblia diz que ninguém quis ir embora, ficou todo mundo no barco com Paulo. Final da história, a Bíblia diz assim: e todos chegaram a salvos do outro lado da ilha. Vou fazer uma oração em duas. A primeira é: se a tua necessidade for água, Deus vai mandar. Se a tua necessidade nessa noite for a chama do Espírito, Ele vai mandar. E segundo, é para que aonde você estiver, seja quem for o teu pastor, entenda: a promessa de Deus sempre será para Gideão. Oh glória, oh glória, oh glória. Levante a mão dele para cima. Quando eu acabar a oração, aí o pastor Marcelo Dias, junto com a esposa, a irmã família, já vai cantar. Vamos levantar, Pai, que nos próximos segundos, se eu conseguir transmitir a mensagem que tu me destes na proporção com que tu falastes ao meu coração, que nos próximos segundos, segundo a necessidade da tua igreja, haverá a manifestação da tua glória. Pai, aqui está Gideão de pé diante dos 300. Nós, ó Pai, temos que reconhecer que o Senhor está com este homem e que é uma promessa sobre a vida dele, e que agora ele vai estender as mãos diante deste povo, e que através dele as bênçãos que nós viemos buscar, nós levaremos, e que o teu Espírito, assim como caiu na casa de Cornélio sobre o que estavam ali presente, nos próximos 5 segundos caiam sobre este lugar, em 5, 4, 3, 2, 1. Seja impactado e revestido pela glória e a graça agora. Vai. Se é fogo, pega. Se é água, bebe. Se é fogo, pega. É do lagar para a vitória. É do lagar para a vitória.
Há um tempo de sofrer, há um tempo de chorar, mas há um tempo de vitória, pode acreditar. Há um tempo de se humilhar, há um tempo de se calar, mas há um tempo de Deus bradar para te exaltar. Há um tempo em que Deus fala para Elias: esconde-te. Se você quer ficar mais perto do altar, corra para frente nessa noite. Vai chegar um momento em que aproveite. Deus diz a Elias: mostra-te a Israel. E quando chega esta hora, ninguém impede. Foi Deus quem determinou. Eu estou te esperando aqui para nós orarmos juntos. Até aqui já fostes humilhado, já sofreste escalado toda esta aflição, mas Deus já abriu contagem regressiva. Corra pra frente, o tempo dele chega, hoje tem fogo. Agora é a hora de vencer. Prepare-se, você vai ver. 10, Deus já enviou sua comitiva. 9, é o fim da derrota em sua vida. 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, e não existe inferno que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma explosão de curas e milagres. 4, uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1, receba, receba, receba. Fale mistério, sinta a glória de Deus, entre já neste manto, se embriague não são, profetize e salte, dê lugar ao poder, receba novos dons, sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória, levanta a tua mão para receber dessa glória. O tempo de Deus chega já pra sua vida. Deus já abriu contagem regressiva. Mas Deus já abriu contagem regressiva. O tempo dele chega pra tua vida. Levanta a mão, levanta a tua mão para receber esse renovo. Levante a mão para receber este revestimento. Quem levantou a mão conta comigo. 10, Deus já enviou sua comitiva. 9, é o fim da derrota em sua vida. 8, é o tempo de Deus cumprir suas promessas. 7, e não existe inferno que impeça. 6, Deus vai incendiar seu ministério. 5, uma explosão de curas e milagres. 4, uma unção poderosa está descendo. 3, 2, 1, receba, receba, receba poder. O tempo chegou, o tempo chegou, o tempo chegou, o tempo chegou. Oh glória, oh glória, oh glória. Cadê a mão para cima? Levante o mais alto que você conseguir, como se estivesse tocando no céu, porque o céu ficou baixinho nessa noite. O céu ficou baixinho nessa noite. O diabo achou que durante esses tempos todos de silêncio de Deus, você ia perder, ia arruinar-se, ia parar, mas ele se deu mal. Hoje tem fogo da rocha, hoje tem água da rocha. Pega, 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 pega. Vai, 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 vai. Fogo, 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 fogo. Ora vai, choraba, sorremai. Uriabai, achando rabacala massúria. Oh glória, oh glória, oh glória.
Escolhe alguém, escolhe alguém, escolhe alguém e segure a mão dele de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. Vai, 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 vai. Escolhe alguém e segure a mão dele de frente. Fique de frente para ele, segure a mão dele. Oh Pai, essa é a minha última oração. Tem gente motivada, mas tem gente desmotivada. Tem gente cheia, mas tem gente vazia. Tem gente que está de pé, mas tem gente que está caído. Então, ó Deus, que a unção que está na vida dessa pessoa pegue a outra agora. Transpira a glória, transpira a graça, transpira o poder. Agora, agora, pega, pega, pega. Vai, vai. Vai, sinta o que ela está sentindo. Sinta o que ela está sentindo. Agora, 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 agora. Vai. De milhares. Oh glória. As mãos levantadas. Os nossos cantores vão cantar de novo aquela parte do Yeshua. E para cada ano de silêncio de Deus, você vai mostrar para Satanás que Deus ficou em silêncio, mas você não. Você adorou. Pastor, eu estou há um ano já. Pode ser um ano do silêncio de Deus, mas do seu não. Isso nós vamos romper hoje. Cadê a mão levantada? Quando eles começarem Yeshua, você vai adorando, você vai adorando, você vai adorando. Pessoas serão curadas. Pessoas serão curadas. Enfermidades nos ossos serão curados. Enfermidades nos órgãos serão curados. Yeshua. Cadê você? Yeshua. Seja liberto. Seja liberta. Seja curado. Seja curada. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Cadê os pentecostais? Abra a tua boca. Rasga o teu pulmão. Receba fogo da rocha nessa noite. Vai!
segundos, vai. Só de glória, só de aleluia. E se não for glória e aleluia, tem que ser no mínimo línguas estranhas. Mão em cima. Ó Deus, assim como o fogo subiu da rocha, ó glória, e queimou o sacrifício, nos próximos 30 segundos, ergue a chama no nosso coração. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh. Eu quero saber onde está a primeira alma para Jesus. Eu quero saber onde está a primeira alma para Jesus, que entrou aqui dentro para a festa ser completa. Cadê você? Pastor, eu saí, eu quero reconciliar, eu quero voltar. Cadê você? Levanta a tua mão, vem correndo para cá. Deus está te chamando. Tem alguém para Jesus nessa noite? Você ouviu a mensagem? Deus te encheu. Tem alguém? Corre para frente. Não tem? Ramachura, Elaia, Story, Elevio, Sol, Andara Soria, Levio, Rai, Turia Carabas, Erabara Surabas, Eleikio Soria, Ramando Yosiriaka, Ramandaras.
milhares de milhares, meu amado é o mais belo. Só os adoradores levantam a mão e o adorem. Quantos podem dizer graças a Deus? Se eu for preso, vocês vão cantar na cadeia comigo, viu? Ô glória! Amém? Amém? Amanhã 9 horas tem mais. Obrigado a caravana do Espírito Santo. Obrigado aos irmãos da Assembleia do Ministério do Belém. Obrigado aos irmãos do Ministério do Madureira. Obrigado, irmãos da Cristo Pentecostal. Aos pastores de Varginha. Aos irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer? Ó, na saída aqui aquela porta vai fechar. Você vai correr comer o seu salgado ali. Tem pouco. São 11 horas e... Ó, Marcelo e Fabiana vai ali. Você vai comprar o CD deles, vai tirar uma foto. Cada foto é 10.